Olá, seja bem-vindo ao Na Sala, nosso terceiro encontro. E aí, Edson, tá preparado para entrarmos em Gênesis hoje? Vamos lá, Andresa. Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus, graça e paz. Antes de nós entrarmos direto no texto do livro de Gênesis, nós no nosso último encontro, nós demos um panorama, um resumo bem rápido sobre a história do povo de Israel, para que você consiga se situar no momento em que cada fato acontece. Eu acho que ficou claro. Se você tem alguma dúvida, não esquece, nos pergunte, mande a sua mensagem, nós estamos à disposição, nós estamos aqui para ajudar a você a entender, a ler o texto bíblico e ter clareza sobre ele. Até importante, enquanto nós estamos aqui, vocês estão nos assistindo, você pode mandar sua pergunta. Então compartilhe esse vídeo, ative o sininho e faça suas perguntas. Entra aqui no chat que nós estamos respondendo para vocês online. Então, mesmo que aqui é uma gravação, você pode entrar agora e fazer a sua pergunta e nós vamos responder online para você agora as suas perguntas ou as suas dúvidas, tá bom? Isso mesmo. E antes da gente entrar propriamente no texto bíblico, nós precisamos passar para vocês qual é o nosso posicionamento quando lemos o texto de Gênesis, né? Existem várias vertentes e nós cremos na literalidade do texto bíblico. Nós cremos em Adão e Eva histórico. Nós cremos nos fatos descritos no livro de Gênesis como algo histórico, algo verdadeiro, que realmente aconteceu. E eu queria ler para vocês aqui, que eu acho que ele, com toda a sua forma de falar clara, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu sobre isso de uma forma muito interessante. Eu gostaria de ler para você aqui. Ele diz assim: se Gênesis é uma ficção, então o primeiro Adão foi uma ficção. E se o primeiro Adão foi uma ficção, então o segundo Adão, Jesus Cristo, não pode ser um antítipo dele. Se a queda não foi um fato histórico, então não houve rebelião contra Deus. Se não houve rebelião contra Deus, então o homem não é pecador. Se o homem não é pecador, ele não precisa do Redentor. Se eles não existiram, então Jesus equivocou-se. Se Jesus equivocou-se, ele é falível. Se ele é falível, então não pode ser Deus. E se Jesus Cristo não é Deus, então o cristianismo é a maior farsa da história. Esse é o nosso ponto de vista, isso é aquilo que nós cremos, na literalidade do texto bíblico. Tudo isso norteia a nossa fé. Exatamente. Se nós não crermos na literalidade de tudo que está escrito aqui, sem o Gênesis, não existe razão de ser do restante da Bíblia. Exatamente. Não é? Isso. Porque todo o restante, nós já vimos, né, que a Bíblia ela fala da criação, queda, redenção e consumação. Se não houve uma queda real, se isso não é real, não tem por que existir o restante da Bíblia. É verdade. Né? Então é muito sério quando a gente começa a entrar por caminhos de que isso é uma metáfora, isso não aconteceu dessa forma. Aí eu tenho que negar outras coisas. E aí nós não tem razão de ser do restante da Bíblia. É verdade. E para a gente começar então, eu vou ler Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse enunciado abre toda a obra da criação de Deus. A natureza, os seres viventes, o homem, a mulher e tudo quanto há no mundo. Então esse enunciado, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o princípio de tudo. É o princípio da palavra de Deus, é o princípio de tudo aquilo que a gente crê como fé cristã. Amém, isso mesmo. Nós sabemos que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? O livro de Gênesis, nós cremos que foi escrito por Moisés. Os estudos históricos nos levam a crer que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, assim como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Gênesis norteia também todo o restante da Bíblia, porque a obra da criação faz parte de tudo aquilo que a gente crê. Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento parte daqui. No princípio criou Deus os céus e a terra.
E sabe o que é interessante a gente ter em mente, Edson? Assim, nós temos a divindade do texto bíblico, óbvio que esse texto foi escrito lá para aquele período, para nós, para todos. Mas eu queria nesse momento que você focasse na pessoa de Moisés. Porque nesse momento, quando eles estão no deserto, Moisés vai escrever esse livro. Por que ele começa a escrever o Gênesis? Porque Deus diz para Moisés fazer isso. Pense comigo que esse livro foi escrito enquanto eles estavam no deserto indo para Canaã, indo receber a promessa. E nós sabemos que aquela geração que saiu do Egito não ia entrar na terra de Canaã. Deus disse que eles não iam entrar. Os seus filhos iriam, à exceção de Josué e Caleb. Então Moisés se vê, então Deus, através de Moisés, vai mostrar para essa geração que está prestes a entrar na terra prometida, eles precisavam ter por escrito, eles precisavam trazer isso à sua memória. Quem era o seu Deus? Quem é o seu Criador? Qual é a história do seu povo? Como Deus começou tudo isso? Então esse povo precisava ter enraizado a sua fé. Eles precisavam tinham pessoas ali que eu acredito que eles nem conheciam mais essas histórias, nem tinham Deus mais como o Deus criador. Pensa que esse povo viveu 400 anos no Egito. A maioria, eu acredito, que se tornou como os egípcios. Eles viviam naquela costumes, cultura, a sua cultura, tudo era egípcia, né? Enraizados nisso. Então, Moisés vai mostrar para esse povo a raiz da sua fé. Claro que tudo isso é inspirado por Deus. Tudo que Deus inspirado falava. por Deus. Moisés não escreveu um livro de história ou um romance. Ele foi inspirado por Deus para escrever a história do povo hebreu. Deus trazia essa revelação a eles. Exatamente. Nós não podemos esquecer que é um texto lá em Êxodo que diz assim, que Deus conversava com Moisés como com um amigo. Né? Eu gosto de imaginar cenas como estão acontecendo. Eu imagino Deus mostrando tudo isso que nós vamos ler aqui para Moisés, como ele foi vendo aquilo, que grandioso aquilo, e como Moisés foi, nas suas palavras, tentando mostrar para o povo, deixar por escrito esse legado para esse povo que ia entrar ali. E a gente vai ver que nesse texto bíblico, Moisés também está mostrando assim, por que de determinadas leis. Pensa comigo assim, Edson, o que essas pessoas pensavam assim? Por que eu tenho o direito de entrar nessa terra? Tem gente que vive lá, que mora lá. Por que eu vou entrar lá e tomar essa terra? Que direito tenho eu? Por que eu sou o povo escolhido? Por que esse povo, Deus escolheu esse povo para estar ali? Quem é esse Deus que vai me dar essa terra? Que tem gente que vive lá, que é dono dela hoje. E quando você vai ler o Gênesis, você vai ver que ele é o Criador. Ele é o dono. Ele faz o que ele quer. Ele dá para quem quer. Aí você vai ver que vai nos mostrar da promessa que Deus já tinha feito há muitos anos atrás, lá para Abraão, dessa terra. Então as pessoas começam a entender muito. Aí a gente, no decorrer aqui da leitura, nós vamos ver o porquê de várias leis. Moisés explicando para o povo o porquê. Aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos, com essa visão de que Moisés está escrevendo, mostrando para o povo a raiz da sua fé, os seus pais, o porquê de tanta coisa que eles já viveram ali no deserto. E outra coisa que nós precisamos ter em mente, que nós não podemos ler todo o Antigo Testamento, até o Novo, que já é tão distante de nós, com as lentes do século XXI. Nós precisamos trocar a nossa lente, nós vamos entrar numa cultura, num idioma, num povo que não existe mais. Né? São circunstâncias sociais, civis, cerimoniais que não existem mais. Então a gente tem que abrir a nossa visão para nós conseguirmos entender isso com maior clareza. Então, vamos lá, Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui nós vamos ver Moisés falando para nós primeiro sobre Deus. O que Moisés nos traz aqui nesses
2 primeiros versículos, nós já ficamos de cara sabendo que Deus sempre existiu. Moisés entra aqui e ele apresenta Deus. Ele não explica Deus. Ele não diz de onde Deus veio. Ele simplesmente diz, no princípio criou Deus. Era alguém que já estava ali. Era alguém que sempre existiu. E eu acho interessante, Edson, que no princípio, Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Eu costumo dizer que Deus não começa nada para parar na metade. Então, tudo que tem um princípio tem um fim. Tem um fim. E a gente vai ver aqui a cronologia, o passo a passo de como Deus vai fazendo todas as coisas. E assim, criou Deus, céus e terra, nos mostra, né, a soberania de Deus, o quanto Ele é todo poderoso. Então Moisés está mostrando para nós e para o povo ali que Ele é o Deus todo poderoso. Ele é o Criador, né? De todas as coisas. E criou. Esse verbo criar aqui do hebraico é o verbo bará, que é o verbo usado somente para Deus. Só Deus, bará, que é aquele que cria do nada, a partir do nada. Então, no hebraico, o verbo bará, ele só é usado para Deus. Só Deus cria. Deus, nós vamos começar a observar aqui também o quanto Deus é distinto da sua criação. Deus, diferente de tantas outras coisas, de panteísmo, né? Deus não é natureza, a natureza não é Deus. Ele é distinto da sua criação. Ele criou todas as coisas. E aí no verso 2, a gente vai ver Moisés falando aqui sobre o mundo. Nós vamos ver ele falar, quando fala céus e terra, nós entendemos aqui que Moisés está falando de tudo. Deus criou tudo, céus e terra. Imagine Moisés olhando. O que era tudo para aquele homem no deserto olhando? O que é tudo que existe? Céu e terra. Isso é tudo que eu conheço. Então, Moisés está dizendo para aquele povo que Deus criou tudo. Tudo que existe teve um começo. O mundo, ele não é divino. Deus é divino. Só Deus é divino. Ele é distante disso. E o mundo, ele foi criado em etapas. Então, a gente vai ver agora Deus começando a montar toda essa. Quando fala que, assim, que a terra estava sem forma e vazia. Então, nós entendemos que Deus, ele cria uma massa sem forma e vazia. E aí o texto segue dizendo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, sobre as águas. Então a gente está vendo no hebraico, essa expressão do pairar sobre as águas tem o mesmo significado de você dizer assim, uma ave que está sobre o ninho, chocando aquele ninho. Então Deus está nos dizendo assim que o Espírito dele está sobre aquela massa sem forma e vazia, preparando aquela massa para os 6 próximos dias que virão. Eu acho fantástico isso, como Deus... E nós já temos aqui a pincelada aqui que Moisés nos dá aqui, que diz sobre as águas. Pairava sobre as águas. Exato. Então já existiam águas. Isso que Moisés fala, criou céus e terra, que era tudo que ele estava vendo, água também já existia ali. Eu fico encantada com essas coisas, com a sequência como Deus vem fazendo todas as coisas. E aí nós vamos ter o primeiro dia. Então, no primeiro dia, criação da luz. Versos de 3 a 5, diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, e que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz do dia, a luz dia. E as trevas ele chamou noite. E houve tarde e amanhã no primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Eu já fui até o 7, né? Eu vi que você já quis entrar eu já fui até eu já fui entrar no segundo dia, né? Edson, eu queria que você lesse um texto pra gente. Fala. Abre pra gente Hebreus 11, 3. Nós precisamos ter muito claro que a Bíblia, ela não foi escrita para explicar a ciência, nem a ciência quer explicar ou provar a Bíblia, né?
A ciência ela não pode provar e também não pode, não sei se existe essa palavra, desprovar a Bíblia. E existem sim muitas perguntas que a gente não vai conseguir responder, né? Se eu perguntar para você, quando é que Deus criou os anjos? Quando é que foi isso? Não tem como, né? Não sei. 11:3? 11:3. O importante é nós respeitarmos aquilo que a Bíblia fala. Aquilo aonde a Bíblia não fala, nós precisamos nos calar. Não podemos ficar inventando história, criando coisas. Nós temos que ir, como a gente falou no princípio, na literalidade dos textos bíblicos. E esse texto que o Edson vai ler agora fala muito sobre isso. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Isso aí é fé. Pela fé nós cremos. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Tudo pela palavra. Tudo pela palavra, pelo poder da sua palavra, né? Então a gente entende que... Por que a gente lê Gênesis? Lendo Gênesis nós vamos saber quem Deus é, o que o mundo é, por que nós somos maus, por que nós precisamos de redenção. É isso que nós vamos aprender a ler o Gênesis. Não é para confrontar ciência, não é para provar ciência. Esse não é o nosso intuito, né? A gente vai aprender em Gênesis que não existem duas forças no mundo, o bem lutando contra o mal. Deus é santo, é poderoso, Ele é todo poderoso, né? Não há nada que possa com o seu poder. Aí agora vamos aí no... Então no primeiro dia, é de 3-5, disse Deus, haja luz e houve luz. Então ele fez a separação entre luz e trevas. No segundo dia, eu já até me adiantei, né? No segundo dia foi a criação do firmamento e das águas, que é de 6-8. Exatamente. Então nós vamos ver aqui agora Moisés relatando para nós como Deus começa a formatar essa massa sem forma e vazia que o Espírito Santo estava lá em cima, cuidando e preparando para o que vem a seguir. E Edson, aí surgem umas coisas assim que eu acho que é bem importante. Sempre fazem essa pergunta. O dia era de 24 horas? O que a gente pode falar sobre isso? Eu tenho como dizer sim, era 24 horas? Não posso falar isso. Mas um outro texto que eu queria que você abrisse pra gente, Edson. Êxodo 20:11. Esse texto a gente vai conseguir... Eu vou mostrar para você por que eu acredito que o dia era assim, de 24 horas. Êxodo 20:11 diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que há que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabá e o santificou. Aqui esse texto estava falando do dia em que os hebreus deveriam descansar. Então, se aqui nesse texto ele está usando a mesma nomenclatura das 24 horas e o seu dia, ele tem 24 horas, eu acredito plenamente que que os dias da criação foram também de 24 horas. Uhum. Não posso falar 100% isso, é a nossa visão sobre isso, né, Edson? Então, nós vamos ver aqui o poder, a gente começa a ver aqui o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, o que ele diz, acontece. Olha como é, Edson, uma palavra de Deus, ela vira ordem imediatamente. E ela se torna realidade imediatamente. Então, uma ordem de Deus, uma palavra de Deus, ela se torna realidade no mesmo minuto. E olha que interessante, aqui diz, haja luz. Que luz é essa? De que luz a gente está falando? Nós sabemos que os luminares, eles só vão ser criados no 4º dia. Que luz é essa que Deus chama a existência aqui agora? Que Deus diz, haja luz. Moisés, mais uma vez, está mostrando para nós e para o povo ali a soberania de Deus. Essa luz, ela vem do próprio Deus. É a luz do Senhor. Ele faz. E ele faz, no verso 4, nós vamos ver a separação entre luz e trevas. Então, ele criou, ele separou, ele deu nome, luz e trevas. Interessante, Edson, que a gente quando lê essa palavra treva, a gente já pensa em alguma coisa má.
né? Alguma coisa maligna, né? Eu já vi gente falar sobre esse texto e falar assim, Deus criou o mal, luz e trevas. Essa luz que o texto está dizendo aqui não tem nada a ver com mal. Nós estamos falando aqui de algo que não tem luz, a ausência de luz. É só algo que não está iluminado. E a gente vai ver aqui que o Criador, ele tem a autoridade. O fato dele dar nome àquilo que ele cria mostra para nós a autoridade. E quando você dá nome àquilo que você está criando, você está dando sentido para aquilo. Você está dando propósito para a coisa criada. E é isso que Moisés está nos mostrando aqui. Ele é o Criador, ele nomeia, ele diz para que serve. É isso que Moisés está mostrando para a gente aqui. E a gente vai ver que ele disse ali e houve tarde e manhã o primeiro dia. Como é interessante isso aqui, né? O dia no 5b, hebraico, né? 5b. Ele e houve começa tarde manhã. no final da tarde, Sim. né? Às 6 da tarde. Então, aí mais uma coisa, porque eu acho realmente é 24 horas, né? Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Vamos para o segundo dia, Edson? Vamos lá. 6 a Segundo 8. dia, criação do firmamento e das águas. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve tarde e amanhã o segundo dia. Mais uma vez aqui a gente vendo o poder de criação de Deus, ele dando nome para aquilo. E a gente está vendo Deus criar o que aqui? Nós estamos vendo Deus criar o céu. Deus acabou de criar esse céu azul que nós estamos vendo. Nós estamos vendo Deus criar a nossa atmosfera. Hoje nós podemos dizer isso, né? Então, no terceiro dia, ao segundo dia, Deus cria a atmosfera e separa as águas. Lembra que era tudo uma massa, sem forma e vazia. Olha a forma didática como Deus vai preparando esse lugar para que haja vida. Vamos para o terceiro? 9 a 13? Terceiro dia, criação da flora. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas sob o céu em um lugar, e apareça terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra. E ao juntamento das águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e houve a tarde e a manhã o terceiro dia. Antes de falar, vou ler aqui um texto, 2 Pedro 3, 5, a parte B do versículo diz assim: pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Pedro vai confirmando, e mais uma vez nós estamos vendo como Gênesis é algo histórico. E o legal que você falou é como ele foi preparando tudo para que realmente isso acontecesse, né? Porque ele separou a terra da água e aí sim a criação de tudo isso, né? Que é a relva, que é a floresta, que é as flores, que são os alimentos. Então tudo isso vem do mar, da água, da terra. Interessante você falar isso, porque aqui no verso 11 nós vamos ver o início da vida. Até aqui, nada do que foi criado era algo vivo. E a gente está vendo aqui agora o início da vida. E uma coisa muito interessante é que agora aqui, Edson, Deus começa a criar a partir de algo que já existe, de algo que Ele mesmo já criou. Porque Ele diz a terra produza, né? Ele dá uma ordem para a terra, para que ela produza. E então, com isso, mais uma vez, Moisés está mostrando para o povo o poder de Deus, o quanto Ele é a autoridade, Ele é o Criador, porque a terra não é capaz de produzir nada sem que haja a palavra de Deus, sem que haja a ordem de Deus para que isso aconteça. A partir do momento que Deus dá a ordem, aquilo acontece, aquilo se torna uma realidade. Exatamente. Sem Deus, nós não somos capazes de nada. É isso que Moisés está mostrando para aquele povo que vai entrar ali na terra agora, né?
e a ordem, né? Eu acho interessante ele mostrar aqui como ele vai fazendo, como é diferente dos povos pagãos que estavam ali naquela região, de onde eles mesmos vieram, né? Quando ele vai mostrando tudo isso, ele está mostrando para o povo, olha, não é sorte, não é acaso, né? Isso aqui que você está vendo, a natureza, a areia, as árvores, a água, não é algo do acaso, não é uma sorte, não foi... É Deus. É Ele que criou. Minimamente, né, planejado. Né? Ele está mostrando para aquele povo, aquela terra que eles tanto almejam entrar, a terra que mana leite e mel, foi Deus que criou. Ele que criou. E a gente vai vendo aqui, ó, os deuses, né, babilônicos, os deuses egípcios, eles criam muito, adoravam muito essas coisas, adoravam o rio Nilo, adoravam o sol, adoravam a lua. E Moisés está mostrando aqui, tudo foi Deus. Tem um Deus que criou tudo isso, né? Eles até adoravam realmente como deuses, São né? tudo criatura. Deus Sol, Deus Lua. E observe bem que assim, a gente pode dizer Deus Todo-Poderoso, ele poderia ter criado tudo numa única vez. Mas Deus fez gradativamente. Ele precisou de 6 dias. Ele fez isso em 6 dias, não que ele precisasse, mas ele fez e ele nos ensina algo com isso. Como as coisas, elas têm o seu momento certo, tem a hora certa, tem a forma certa daquilo acontecer, né? E Deus criou tudo com muita distinção, né? Você vê, ele separou a luz das trevas, ele separou as águas, ele criou o céu. E então a gente entende com isso, dessa distinção de Deus, que luz não é trevas, homem não é mulher, Deus não é natureza, natureza não é Deus. Exato. Há uma distinção. Sim. Ele é o Deus poderoso. O restante é tudo criação dele. Então ele separa, ele nomeia, ele distingue. Ele é o Deus soberano. É isso que Moisés está mostrando para nós e para o povo ali que vai entrar na terra. Vamos lá? Quarto dia? Quarto dia. Quarto dia. E eu acho esse aqui também complementa tudo isso que você falou, né? Que agora é a criação do sol, da lua e das estrelas. De 14 a 19 diz: E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e para anos. Isso daqui é interessante, né? Que ele separa as estações do ano, né? E que eles sejam por luzes do firmamento do céu, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas, e Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o 4º dia. Olha que legal. A gente viu Deus criando a nossa atmosfera, Deus criando luz e trevas, e agora colocando um astro, né? O chamado astro-rei, né? Colocando no firmamento, Sol, né? Lua e as estrelas. A gente está vendo Deus criar o que aqui? O cosmos. Exatamente. Deus acaba de criar o cosmos, que é isso que a gente entende nesse verso. E olha como é interessante, né? Quando fala ali que ele coloca o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. O que é esse governar? Não é o dominar, mandar, controlar. Esse governar era simplesmente o sentido de marcar. Onde começa onde termina, onde começa o dia, onde começa a noite, onde cada um termina. Esse era o governar do sol e da lua. E eu acho muito interessante que você vê que no texto bíblico, Deus não deu nome. Agora Deus não dá nome para esses luminares. Não tem o nome sol. É o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Eu entendo que pense que eles vêm de uma cultura egípcia, onde o sol, o deus Ra, era adorado. Exato. A lua, que era a deusa Tote, era adorada. Então Moisés, com essa questão de não colocar o nome ali, ele está dizendo para o povo assim, olha, isso aí que você adora não é nada, é só uma criatura de Deus, não tem nem nome.
Não é um Deus, não é algo que governe a sua vida, que tem algum poder sobre a sua vida. As estrelas, hoje, pela ciência, nós sabemos que existem mais estrelas no céu do que grão de areia na Terra, né? É uma quantidade absurda. Mas olha o tamanho da grandiosidade de Deus. Se é que isso dá o tamanho da grandiosidade. Com Deus não dá nem para usar esses termos. Mas a palavra de Deus diz assim, que Deus conhece todas elas e chama pelo nome. Quando o texto lá de Salmo, de Isaías, fala isso, ele está mostrando para nós a sua grandiosidade. É algo que nós não podemos contar. É aquele céu que mais para frente nós vamos ver, quando Deus diz para Abraão, ó, sai da sua tenda, vem aqui, vai lá fora, olha para o céu, a tua descendência vai ser tão numerosa como esse céu estrelado. Começa a dizer que você não pode contar, mas a soberania de Deus é tão grande que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. É isso que Moisés está mostrando para eles, que Deus é o Criador, que não é a estrela. E aí a gente joga por terra tantas coisas que a gente vê já há tanto tempo, e hoje, assim, né, horóscopo, né, eu vou olhar nos astros, são criaturas de Deus, só criaturas de Deus. E eu estava pensando outro dia ali, conversando com a Larry, e a gente olhando assim, nossa, a ciência nos dá muita informação hoje sobre o cosmos, né, sobre a grandiosidade. Nós sabemos que a Terra é uma coisinha ali. E como é que eu vejo isso à luz da Bíblia? E eu falei para o Larry assim, olha, a gente pode olhar para esse universo tão vasto, tão imenso, eu não sei nem o tamanho, acho que são 100 bilhões de anos-luz a medida, né? Uma coisa assim. Mas você olha e você fala assim, poxa, Deus criou tudo isso para a gente ir ali fora agora e olhar o sol, o céu. Deus deixa bem claro aqui que esse sol, essa lua, essas estrelas que deixam o céu tão lindo, foi só para iluminar a terra. Aquele lugar que ele criou para daqui a pouco ele nos formar e nós estarmos ali. Não existe poder nisso, não existe interferência nenhuma. Ele criou para iluminar, para fazer separação das estações. E aí nós vamos ver Moisés mais didaticamente aqui falando também, nós vamos ver tantas cerimônias religiosas que eram marcadas pelo calendário, de acordo com as estações do ano. Então, olha como Deus vai preparando e como Moisés foi sendo bem criterioso ao escrever isso para aquele povo, para que eles entendessem quem é o Criador, quem fez todas as coisas. Sigamos então. E agora entramos na criação dos peixes e das aves. Quinto dia, de 20 a 23. E disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes, que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve tarde e manhã o quinto dia. Que raios são esses monstros marinhos, amigo? Vamos ler lá, tem outras passagens bíblicas que vão falar desses grandes animais marinhos, monstros marinhos. Acha para nós, Salmo 74, 13 e 14. Nós vamos ver aqui mais uma vez onde é mencionado sobre esses grandes animais. Salmo 74, 13 e 14. Então, o quinto dia... Vamos deixar para o próximo encontro? Vamos lá. Vem com a gente no nosso próximo encontro. Próximo encontro, próxima semana, nós paramos no quinto dia da criação. Vem para a sala, vem descobrir com a gente. Até o próximo.